Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre militarização escolar no Brasil e de como este processo tem vindo a ocorrer nos últimos anos e quais as suas implicações para a sociedade brasileira. Esse processo de entrega da gestão das escolas públicas nas mãos de militares das diferentes forças que a gente chama de militarização das escolas, né? E essa militarização das escolas, a gente está para além da militarização da própria escola. Tem um processo aí que é de militarização da própria educação, né? Que a gente discute no âmbito de uma hipermilitarização do Estado brasileiro. Conosco temos Catarina de Almeida Santos, que é professora associada à Universidade de Brasília, e a sua pesquisa aborda temas como direito à educação, militarização das escolas e conservadorismo da educação. Catarina de Almeida Santos, seja bem-vinda ao Eduquê. Muito obrigada. Obrigado nós, é um grande prazer tê-la aqui connosco. A nossa conversa hoje é sobre o artigo que publicou recentemente em conjunto com Miriam Fávia Alves, intitulado Militarizar e encarcerar a educação básica num projeto de nação. Pode falar-nos sobre o que significa então esta palavra militarização da educação, ou este conceito de militarização da educação, ou militarização escolar que abordo no texto? Então, primeiro eu queria dizer que eu sou uma grande fã do Eduquê, né? Na campanha a gente divulga muito, e dizer que é um imenso prazer estar aqui. Gostaria de estar falando de um tema menos complexo e complicado, mas se essa questão está dada, eu acho que é importante a gente debater, né, Rui? Então, o que a gente está chamando de militarização das escolas, né? O Brasil, ele tem escolas militares, né, que são as escolas das corporações, Exército, Marinha, Aeronáutica, assim, no âmbito federal tem-se mais as escolas do Exército, que a gente tem em torno de umas 15 escolas do Exército atualmente no Brasil, e tem escolas da Polícia Militar, que são escolas também das corporações e Corpo de Bombeiro, né, que a gente tem essa escola da Polícia Militar em algumas unidades da Federação, como Minas Gerais, aqui no Distrito Federal, e tem mais algumas 3 ou 4 unidades da Federação que tem escola do Corpo de Bombeiro. Então essas são escolas criadas pelas corporações para atender dependentes dessas corporações, né? Então, atende interesses específicos dessas corporações. E a gente tem as escolas públicas, civis, que guarda o verdadeiro sentido de escola pública, né? Que é a escola que atende a todas as pessoas a partir de princípios universais, dos princípios constitucionais, que não podem, não devem, inclusive de acordo com a nossa base legal, fazer discriminação de raça, gênero, né, orientação sexual, e muito menos atender princípio ou funcionar sob princípio que não sejam os princípios da Constituição brasileira, da Lei de Diretriz e Base. Só que essas escolas, desde o final, ali de meados da década de 90, a partir das decisões de governadores e prefeitos, algumas dessas escolas civis públicas, elas estão sendo entregues nas mãos de militares das diferentes forças, né? Começa mais com a Polícia Militar, depois entra também Corpo de Bombeiros, né? E hoje a gente tem Marinha, Civil, Aeronáutica e, inclusive, empresas montadas por militares que estão fazendo a gestão dessas escolas. É esse processo de entrega da gestão das escolas públicas nas mãos de militares das diferentes forças que a gente chama de militarização das escolas, né? E essa militarização das escolas, a gente está para além da militarização da própria escola. Tem um processo aí que é de militarização da própria educação, né? Que a gente discute no âmbito de uma hipermilitarização do Estado brasileiro, tendo em vista que aí não só que os militares estão ocupando diferentes espaços que não deveriam ser ocupados por ele, que a lógica dos militares estão presentes em diferentes espaços. Então a gente vai ter as bancadas de militares no Congresso Nacional, nas casas legislativas do país como um todo, né, ocupando no último governo. Você tinha os militares ocupando muito mais espaço no executivo, no legislativo, nas instituições de pesquisas. Então a gente tem aí uma lógica de hipermilitarização do Estado, e nessa hipermilitarização a gente está lidando aí com a militarização da educação, com projetos bem
bem ambiciosos de educação a partir da perspectiva dos militares e não da perspectiva da nossa Constituição, da Lei de Diretriz e Base. É isso que nós estamos chamando de militarização das escolas. Sim, muito interessante. E este fenómeno, acho que para os ouvintes que estão fora do Brasil, é capaz de ser, precisamente de língua portuguesa, é capaz de ser novidade, não é? E agora que percebemos o que é esta, então, militarização das escolas, qual é a raiz ou a lógica que está inerente a este processo de educação básica no Brasil? Por que é que surge isto assim? Então, onde que surge isso, né? Na verdade, o Estado brasileiro, o Brasil é um país que sempre vivenciou muitos processos autoritários, né? A sociedade brasileira é uma sociedade montada no autoritarismo, é um país que tem as suas origens na lógica escravocrata, então é um país altamente desigual, então é um país com uma característica muito autoritária, e tivemos muitos processos ditatoriais, e aí a gente teve aí, na década de 70, todo esse processo de ditadura que se encerra ali no meados da década de 80. Em 1988, a gente teve a promulgação da atual Constituição brasileira, né? Mas os militares e essa lógica autoritária da sociedade brasileira, ela sempre esteve presente na nossa sociedade. Nós nunca nos livramos dessa lógica. E aí, ali meados da década de 1990, começa esse processo de entrega dessas escolas, não por um acaso, em estados muito coronelistas, né? A ideia da lógica do coronelismo, ele está muito presente, né? E ela começa ali mais no estado de Goiás, aí vai para o estado do Amazonas, vai para o estado da Bahia, e aí vai se espalhando pelo país como um todo. Então, no fundo, tem uma lógica aí de controle dos corpos e das mentes, na lógica da militarização, né? A Constituição de 88, ela vai trazer algo que o país até então não tinha, que era a educação como um direito social, a educação como direito de todas as pessoas. O Brasil sempre negou o direito à educação à sua população, sobretudo a sua população originária e a população que foi escravizada. Né? Então, o Brasil sempre foi um país de privilégios. E aí você tem, em 88, uma Constituição que diz que a educação é direito de todas as pessoas, inclusive daquelas que não tiveram acesso na idade obrigatória. Isso significa ampliar a escola pública. E junto com essa Constituição de 88, vem também o reconhecimento ou ampliação de movimentos históricos, né, como o movimento antirracista, a questão do combate ao machismo, e isso também vai para dentro da escola pública. Então, quando você tem uma escola que a Constituição diz que ela precisa garantir o direito, o desenvolvimento pleno da pessoa, a sua formação para construir e viver em sociedade, para o mundo do trabalho, isso traz um outro viés de você começar a construir, ou desmistificar, ou de alguma forma disputar uma outra narrativa, uma outra lógica no âmbito da sociedade brasileira. E tem aí, com altos e baixos, uma ampliação do acesso à educação. Em meados, isso foi avançando, né? Depois a gente teve uma lei de diretriz e base que vai trazer princípios lá da Constituição, princípio de gestão democrática, de uma escola mais livre. E junto com os poucos avanços que a gente tem na sociedade brasileira, também vem os grupos que querem conservar uma estrutura que sempre foi patriarcal, muito racista, muito misógina, né? Então essa é a característica da sociedade brasileira, e essa ampliação da escola pública, ela também vai fazer com que sujeitos que historicamente ficaram fora da cena, do debate, dos embates, comecem a entrar nesses espaços. E a reação dessa sociedade é querer, inclusive, destruir a escola pública, né? Acabar com essa escola pública, que nunca foi implementada de forma plena, porque, inclusive, as condições objetivas dadas não era para que essa escola garantisse esse desenvolvimento pleno dos sujeitos, mas você vai tendo reações a essa escola de diferentes formas. E a militarização das escolas, né, ou essa entrada da polícia para comandar as escolas, faz parte desse processo de controle. A polícia brasileira é uma polícia que nunca serviu para proteger a sua população como um todo, né? A polícia brasileira sempre foi uma polícia voltada para violentar essa parte da população brasileira, que é uma parte negra, periferizada, né? Digamos assim, a classe trabalhadora que estava ali mais à margem da sociedade. A polícia brasileira sempre, desde a sua criação, sempre foi para violentar essa parte da população brasileira. E a entrada da polícia na escola, ela vai com a lógica de destruir a própria ideia de escola pública. Porque a escola pública, né, muitas vezes no imaginário, Rui, as pessoas olham a escola pública como aquela escola em que a gente não paga, que o Estado garante, né? A
E a escola pública, a ideia de escola pública é a escola em que todas as pessoas precisam estar dentro dela, de todas as religiões. Então, é uma escola que não pode estar vinculada a nenhum grupo confessional, a grupo de empresários, porque ela precisa atender a todas as tribos. E essa escola, para ser assim, ela precisa ser financiada por quem? Pelo Estado. Então, a lógica, a escola não é pública porque ela é financiada pelo Estado. Ela é financiada pelo Estado porque ela precisa ser pública. Né? Essa é a lógica da escola pública. A militarização é a destruição dessa ideia de escola pública. Porque na hora que as escolas são militarizadas, o que acontece? Elas vão receber, elas deixam de ter dentro da escola, elas deixam de funcionar a partir dos princípios da educação, dos princípios da Constituição. Elas passam a funcionar a partir dos princípios da área de segurança e das normativas criadas para treinar e funcionar os militares. É isso que passa a funcionar. Então, dentro da escola, os alunos. Quem vai ficar dentro da escola? Aqueles que se adequam aos projetos. Dentro da escola, os alunos, todos os estudantes homens, vão ter que estar com cabeça raspada, as meninas vão bater continência. A escola passa a funcionar a partir da pedagogia do quartel, daquilo que é a forma de funcionamento do quartel. E esse processo, obviamente, vai ferir a lógica dos sujeitos, né? Quando você padroniza os processos, o que a gente faz? A gente nega o sujeito, porque o sujeito, por natureza, é cada um na sua especificidade. E aí, os militares, eles vão ferindo os princípios da escola pública, a escola deixa de seguir os princípios do Estado brasileiro, que está na nossa Constituição, e passa a seguir os princípios de uma categoria profissional ou de uma área muito específica. Isso tudo vai destruindo a própria ideia de escola pública e vai dizendo quem é que pode ficar dentro da escola. E não são as pessoas que sempre ficaram fora do processo educativo numa sociedade que sempre foi uma sociedade de privilégio. Então você vai criando um mecanismo de manutenção dos privilégios. A polícia, né, a polícia brasileira, sempre foi uma polícia que matou os vulneráveis. Né? Os vulneráveis são mortos pela polícia, são violentados pela polícia. Não o contrário. As escolas são os espaços de acolhimento desses vulneráveis, apesar de todos os seus problemas, né? Mas ela ainda é o espaço que esses vulneráveis podem estarem dentro dela. Então, as raízes dessa lógica da militarização têm a ver exatamente com a raiz de uma sociedade que não suporta uma sociedade que inclua. Né? Uma sociedade que quer se manter, de qualquer forma, uma sociedade de privilégios, uma sociedade em que a maioria trabalhe, morra, seja violentado para a manutenção do privilégio de alguns. É a partir dessa lógica, dessa sociedade, que se amplia e se discute e surge essa questão da militarização das escolas. Né? Não por um acaso, um dia, o governador do estado de Goiás, que foi quem começou esse processo lá, disse que usava a militarização das escolas, por exemplo, para punir professores que estavam contra ele. Então é a lógica de que, né, eu sou a lei aqui, eu defino o que pode e o que não pode, né? Então essa lógica bem coronelista, né, completamente antidemocrática, que sempre foi um traço muito forte da sociedade brasileira. E então, da sua análise, será que este processo de militarização é uma resposta dos conservadorismos a esta escola para todos nos princípios constitucionais? Mas não tem dúvida, né? Não tem dúvida. E a militarização, né, é um dos braços desse processo, né? A militarização não é por um acaso que ela se expande no âmbito de uma sociedade que começa a defender uma escola sem partido, né? E o que é essa escola sem partido? É a escola que não toma partido das violências, né? É uma escola que não vai tomar partido pela inclusão, pelo respeito, né? Tanto que a grande mote do Escola Sem Partido é a questão da ideologia de gênero, né? Essa coisa enlouquecida que eles chamam de ideologia de gênero. Você está falando de uma militarização num país que uma mulher é estuprada a cada 7 minutos, que mais mata pessoas trans, né, que, né, você tem aí uma quantidade absurda de feminicídio. Então, é nesse país que a gente está falando. E uma escola que deveria debater as raízes desse machismo, dessa violência, ela precisa ser silenciada, porque se ela fizer esse debate com os sujeitos dessa escola, ela está ideologizando o processo educativo, ela está doutrinando, sendo que são os militares que têm oficialmente uma doutrina. Militar tem uma doutrina e vai colocar dela. Veja que você está falando, o Brasil, segundo os últimos dados do IBGE, tem em torno de 202, 203 milhões de habitantes. O nosso sistema educativo tem um pouco mais de 56 milhões de estudantes. O que significa
que mais de um quarto da população brasileira está na escola, certo? E mais, que se eu colocar os profissionais da educação e mais aí 2 familiares, a sociedade brasileira inteira está diretamente vinculada à escola. Se essa escola, a escola básica brasileira pública, tem 40 milhões de estudantes. Se essa escola funciona, se essa escola é uma escola emancipatória, você coloca em choque e em xeque a estrutura da nossa sociedade. Então, se essa escola forma as meninas e os meninos contra o patriarcado, contra o machismo, as violências de gênero, o racismo, que é a cara da nossa sociedade, essa escola ameaça a manutenção dessa estrutura. Então, o controle da escola pública é o que essas pessoas mais almejam. E aí eu tenho o controle por meio dos currículos, o controle por meio das grades e artefatos de identificação, o controle por meio dos militares, o controle por meio da perseguição às escolas e suas professoras e seus professores, né, pelos temas que podem ou não podem trabalhar, e mais. Nós estamos falando de uma escola, sobretudo a básica, majoritariamente composta por profissionais da educação que são mulheres. Né? O magistério é uma profissão muito feminina, e no Brasil, se eu pego as séries iniciais, é quase mais de 90% são de mulheres, a educação infantil vai assim. Então, mesmo nas séries finais, que a gente tem aí algumas outras disciplinas, as mulheres ainda compõem a maior parte da população. Então, é essa escola que está sendo controlada, é essa escola que não pode ter a liberdade de ter qualidade, de formar para a emancipação, porque isso coloca em xeque. Então, não tenho dúvida disso. Aí você vai ter os grupos que vão defender a questão da não existência da escola com o homeschooling. Então você vê que de vários lados vem-se a perspectiva de destruição da própria escola. Então assim, a gente não rasga a Constituição, né? A gente não pode rasgar a Constituição, mas você vai procurando, essa sociedade vai procurando um mecanismo de descumpri-la. Eu tenho as pessoas que estão na escola, precisa, mas não vai ser a escola que a Constituição diz, vai ser a escola que a gente quer, vai ser a escola que não forma os sujeitos, né? É nesse espaço, a militarização é mais um braço ou é mais uma ação dessa sociedade para destruir a escola pública, para não deixar que a escola pública seja aquela escola que garante a educação, como a nossa Constituição estabeleceu. Que é uma ideia de educação muito ampla. Imagina uma educação que desenvolve as potencialidades de cada sujeito, que forma esses sujeitos para viver em uma sociedade que respeite esse sujeito, a sua diversidade, num país que deve ser um dos mais diversos do mundo, se você for observar. Então, precisa-se, aqueles que querem manter esse Estado, essa estrutura social, precisa controlar o maior equipamento, a maior ameaça que o Brasil, que essa sociedade tem à sua estrutura, é a escola. É o lugar que praticamente todos nós passamos. É um lugar que você tem ao mesmo tempo, todos os dias, 56 milhões de pessoas estudando, mais 4 ou 5 milhões de profissionais da educação. Imagina, olha a quantidade de gente diretamente todos os dias nesse espaço. Então, se ela funcionar de forma emancipatória, ela é uma ameaça para a manutenção dos privilégios dessa sociedade, não tem como. Estamos a falar de quase 7 vezes a população de Portugal. Estava fazendo um levantamento, a população estudantil brasileira ela é maior do que a população da maioria dos países do mundo. Claro. Nenhum país da América do Sul tem uma população do tamanho do nosso sistema educativo. Imagina isso. Claro, e estamos a falar de uma dimensão muito, muito grande, e quando estava a falar agora desta questão da ideologia de género e deste conservadorismo, infelizmente estes fenómenos e este processo está a ser exportado, há uma tentativa de exportá-los para outros contextos. Vemos, por exemplo, agora em alguns países africanos, como este conservadorismo ou estes conservadorismos que estão a chegar, por exemplo, basta ver no caso do Uganda, como recentemente foi promulgada a legislação contra as minorias sexuais, por exemplo, e outro tipo de conservadorismo. E retrocesso em países que estava mais avançado. Você viu a Suprema Corte dos Estados Unidos voltando em coisas, ou retrocedendo em coisas que já tinham se avançado. Então, é uma lógica em âmbito mundial, né? O que mostra a importância de que a escola, que esse espaço que todos nós passamos, pudesse trabalhar e discutir isso num outro lugar e desnaturalizar, desconstruir isso. Então, se a escola é o lugar que todo mundo passa, a escola é o lugar que eles precisam controlar. E é o lugar que a gente precisa lutar ao contrário disso, né? Claro. Quem faz isso com a escola sabe o potencial que a escola tem. Eu costumo dizer que o ataque à escola pública no país é do tamanho do potencial que ela tem, né? Quanto mais potencial ela mostra, mais ataque ela sofre. Então é disso que nós estamos falando. A grande parte desses projetos se voltam
enormemente para a escola pública, que é o grande sistema, né? Você pensar só a educação básica, mas 40 milhões de estudantes é gente demais. É como estava a dizer, não é? Já há empresas multadas por militares para lucrarem, que não é? Isto torna-se também um grande negócio, ou potencial de tornar um grande negócio, não é? Você sabe que uma das questões, você deve ter visto lá no texto, né? Como é que a gente foi vinculando isso? Os militares no Brasil, eles lançaram um projeto chamado Projeto de Nação. Em fevereiro de 2022 foi lançado esse projeto, e eu vivo dizendo que a gente dá muito pouca importância para esse projeto. E nesse Projeto de Nação, eles falam de 2036. O documento está lá como se eles estivessem falando de 2036. E de 2036 eles vão falando das coisas que aconteceram. É uma característica muito típica dos militares construir esse mundo de caos para mostrar a sua imprescindibilidade, né? Eles querem sempre se mostrar imprescindíveis, e para se mostrar imprescindíveis, eles constroem sempre esse cenário. E vão, né? E há um controle, né? O que eles chamam de desideologização da escola, na saúde. Eles vão mostrando tentáculos em todos os lugares, dizendo que eles fizeram, né? Que controlaram. E os impedimentos que eles tiveram para fazer um país mais pleno está sempre ligado ali o que a escola fez, o que os profissionais de educação estavam fazendo. E aí, lá para as tantas, eles vão dizendo que uma das coisas que fizeram, era a ampliação das escolas cívico-militares sem que os militares estivessem dentro da escola. E aí, para a gente olhar a lógica da militarização do Estado e da educação. Qual era a lógica deles? Eu não tenho militares dentro da escola, mas a escola vai estar funcionando a partir da hierarquia, disciplina e higiene, né? E aí pode fazer a leitura dessa questão da higiene, o que é a higienização, né? Que a gente vivenciou e já se discutiu por muito tempo, da limpeza étnica, da limpeza aquilo. Então, mas é dessa lógica que a gente está falando. Então, os militares, quando vão construindo, entrando nas escolas, as empresas privadas que vão lucrar, mas vão lá também levar um projeto de educação, um projeto de nação, você tem aí para a gente olhar em que medida a lógica da militarização, e não constitui exatamente qual projeto de sociedade que esse país quer, qual é esse projeto de nação, e por onde é que eu vou atuando exatamente dentro da escola. O Anísio Teixeira, né, ele falava da década de 30, 40, e ele dizia assim, olha, a gente só vai ter democracia no Brasil no dia que se fizer a máquina de fazer democracia. E essa máquina é a escola pública. Não era qualquer escola, era a escola pública, né? E ele defendia essa ideia de que a escola pública não era a escola financiada pelo Estado. A escola pública era a escola que fosse de todas as pessoas. E para ser assim, tinha que ser financiada pelo Estado. Não podia ser financiada por grupos religiosos, por empresas. Não, tem que ser financiada pelo Estado. Porque essa escola tinha que ser a escola que trabalhava e garantia o desenvolvimento de todas as pessoas. Independente de classe, independente de condições, era essa escola que tinha que formar as pessoas contra a questão do racismo, né? Contra tudo isso que estava posto nesse país, né? Se você pegar a Constituição de 88, guarda muito a perspectiva de educação do Anísio Teixeira. Porque o Anísio Teixeira dizia assim, olha, a escola, na escola, sobretudo numa sociedade desigual como essa, é na escola que a gente precisa desenvolver as potencialidades do sujeito, para que eles tenham alguma chance de sobreviver e se desenvolver nessa sociedade, né? E não era qualquer escola, não era uma escola para alguns ou escola para poucos, era escola para todos, mas que pudesse desenvolver tudo aquilo que pode fazer com que nós nos tornemos pessoas boas e capazes de desenvolver uma outra sociedade. Então, se na Constituição a gente diz que a educação tem 3 finalidades, desenvolver plenamente cada sujeito, e aí eu estou falando da dimensão individual do processo, se ela precisa formar para a cidadania, e aí uma dimensão do sujeito que vive em sociedade, né? E formar para o mundo do trabalho, um trabalho que construa essa sociedade, se essa escola vinga, se essa escola se implementa, aí você constrói a democracia. E se tem uma coisa que o nosso mundo, mas pensando especificamente a sociedade brasileira, né, o Estado brasileiro, constituído na escravidão, né, na escravização das pessoas, e que a política até hoje é uma espécie de familiocracia, tudo que essa sociedade não pode suportar é a ideia de uma escola pública, porque elas não suportam a ideia de um país democrático, de uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática não cabe, né? Não cabe a familiocracia, não cabe os privilégios, não cabe a escravidão moderna, não cabe nada disso, né? Se um dia você tiver uma oportunidade
Veja um documentário que foi produzido pelo Ministério Público do Trabalho aqui do Brasil. O nome do documentário é Precisão. Ele traz a história de uma trabalhadora e 3 trabalhadores que viviam em condição análoga à escravidão, sabe? E aí vai trazer exatamente isso. E uma das coisas super emocionantes que eles falam lá é como a gente precisa lutar pela educação, porque a educação te leva a conhecer os seus direitos. E não é só para eles, né, teriam como lutar para que nenhum outro companheiro pudesse passar por aquilo, né? Então é fundamental. Então, quando ele lutava para que os filhos e as filhas deles tivessem direito à educação. E aí me lembrou quando Anísio diz: a educação é o direito dos direitos. E na nossa Constituição, no artigo 6º, que traz o direito social, o primeiro direito social é a educação. Mas a educação não era o direito dos direitos porque ela resolvia sozinha. Ele dizia: a educação nos diz que temos direitos e nos dar as ferramentas para lutar por eles. Por isso a educação é o direito dos direitos, né? Eu não vou conseguir o direito à educação sozinho, se eu não tiver os demais, mas ela me diz que eu tenho direito, né? Então, a precisão é um termo muito utilizado no Nordeste, que é quando, por exemplo, num contexto você fala assim: nossa, mas você vai lidar com essa situação, vai para aquele lugar e você vai assim, mas é uma precisão, é uma necessidade, é uma coisa que eu não tenho como fazer porque eu preciso disso. Aí o nome do documentário é Precisão, né? Então, depois dá para achar no YouTube, se você quiser também colocar o link para as pessoas, que é um documentário muito importante para a gente entender como é que a sociedade brasileira. E aí, a gente viu, inclusive, matérias essa semana sobre essa questão, acho que na Líbia também, né, do processo de escravidão, mas para a gente ver como é que a lógica escravocrata nunca saiu desse país, né? E, inclusive, as múltiplas formas de escravidão moderna que a gente vive. E aí, cadê a escola? O que está no nosso currículo da escola? A impressão que eu tenho é que a gente está, Rui, a gente encarcera cada vez mais a escola. A escola está cada vez mais encarcerada, inclusive para além das escolas militarizadas. E daí a lógica de que nós estamos falando da militarização como da educação, como um projeto de sociedade, né? As nossas escolas estão cada vez mais encarceradas, o currículo é encarcerado, os prédios são encarcerados, os prédios já são criados, já são construídos muito como prisões, né, cada vez mais encarcerados. A defesa que a gente tem é cada vez mais artefatos de vigia da escola, né, essa vigilância contra a escola. Então é tudo muito aprisionado, é tudo muito um cárcere, sabe? Então a gente encarcera cada vez mais a escola, porque ao encarcerar a escola, você encarcera o conhecimento, você encarcera os corpos, você encarcera as mentes. E se você encarcera os corpos, as mentes e os corações, encarcerou tudo. E a escola é o equipamento que todo mundo está lá e você vai naturalizando isso, né? Então, se eu tenho uma escola que desencarcera, uma escola que desnaturaliza o machismo, o racismo, as desigualdades sociais, a desigualdade de gênero, tudo isso, é uma escola que ameaça. E agora, depois deste panorama geral que nos deu sobre a militarização da escola, da educação no Brasil e deste encarceramento do currículo e das mentes, não é? A certa altura, durante a nossa conversa e durante a sua descrição, comecei imediatamente a imaginar os projetos coloniais, não é? Como a educação era construída nos projetos coloniais e como ela foi implementada. E para terminarmos a nossa conversa, que conselho ou recomendação dá a quem está na linha da frente da educação, tendo por base a sua experiência e o seu trabalho e esta nossa conversa sobre militarização da educação e sobre este encarceramento da educação ou desencarceramento da educação, que é o que nós precisamos? Então, eu e a Miriam Fábia, né, fizemos na autoria desse texto, que a gente vem... Eu digo que a Miriam Fábia é a minha parceira de lutas, de enfrentamento, sobretudo nessa questão da militarização, porque como a militarização começou muito em Goiás, e ela é professora lá de Goiás, então a gente começou... E eu morava em Goiás, inclusive estudei na Universidade Federal de Goiás, então a gente vem há muito tempo debatendo esse tema quando ele nem estava na agenda nacional, né? Porque a gente tem ali, a gente tinha alguns estados com escola, com processo de militarização das escolas, estados inclusive dito de governos progressistas, né? Como o governo do PT, na Bahia, né? A militarização se expande no governo do Rui Costa, por exemplo, né? Então, a gente vinha debatendo isso, mas ficava sempre ali, né? E como a gente estava ali, nós não estamos no centro do poder, né? Ou no centro, quando eu digo no centro do poder, em relação às universidades. Hoje eu estou na Universidade de Brasília, e a Universidade de Brasília está aqui no centro da coisa, mas não estava ali no eixo Rio-São Paulo, que é onde todo mundo olha mais, né?
Que a lógica também, isso diz muito sobre o Estado brasileiro também, né? Onde é que está as lógicas de poder ali na política do café com leite, naquela disputa entre Rio e São Paulo? Então, aquilo que está no Sul e Sudeste sempre chama mais atenção. E aí, quando é que esse debate entra na agenda nacional, Rui? Exatamente quando é criado o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM. Na hora que isso entra na agenda nacional do governo federal, isso expande muito no Brasil e aí todo mundo entra no debate, né? E é muito importante que todo mundo entre no debate, porque, afinal de contas, hoje, o único estado brasileiro que eu saiba até então que não tem uma escola militarizada é o estado de Sergipe. Todos os demais têm escola militarizada de ponta a ponta nesse país. A gente já deve ter mais de 1.000 escolas militarizadas no país, né? E sem controle, porque fazer levantamento em um país que tem quase 6.000 sistemas de ensino, com essa dimensão que ele tem, com escolas que em prefeituras que não tem nem sites ainda, né? Então, não é fácil pesquisar essa dimensão e o que acontece nas escolas dos campos e cidades, centros e periferias disso. Então, esse elemento. E aí, indo para a sua pergunta, né? Na sua pergunta, que eu estou falando assim, o nosso debate hoje é sobre a desmilitarização das escolas, né? O que a gente precisa fazer para desmilitarizar a escola? E aí a gente precisa de tudo. Tudo aquilo que a gente puder fazer para retomar a escola pública, né, para retomar a escola pública para os profissionais, para serem geridas pelos profissionais da educação, ainda será pouco. Então, eu preciso, se eu estou na sala de aula, se eu estou numa escola não militarizada, se eu estou no processo de formação de futuros professores, se eu estou na formação de qualquer cidadão, a gente precisa debater a lógica da militarização, a necessidade da desmilitarização das escolas, colocando, inclusive, qual é a lógica dos militares, né? É muito impressionante, Rui, que não se veja o absurdo que é submeter a educação aos princípios da área de segurança. Porque quando você está falando da área militar, você está falando de uma categoria profissional, né? Uma categoria profissional que algumas pessoas escolhem seguir por ela. E não é qualquer categoria profissional, é uma categoria profissional pautada no autoritarismo, na hierarquia, na obediência, na disciplina, na não horizontalidade, é tudo na verticalidade. Os princípios da educação nesse país, da constituição desse país, eles vão no sentido oposto. Porque eu estou falando da escola pública que vai formar, inclusive, quem quiser ser militar. Eu não posso submeter a escola aos ditames dos militares, porque eu tiro, inclusive, todo o caráter de público da escola. A escola militar do país, ela é financiada pela verba pública, mas ela não é uma escola pública. Ela é uma escola que segue os critérios, os ditames e atende aos interesses de uma categoria profissional. Não por um acaso, a nossa lei diretriz e base diz quem pode estar na escola e os militares não podem, né? Qual é a formação que a gente precisa ter para estar na escola? Então, todos nós que estamos envolvidos na educação precisamos desnaturalizar ou desconstruir essa ideia que a solução para a educação nesse país são os militares, que os militares são melhores educadores do que os professores, né? Que eles vão fazer gestão melhor na escola. Desnaturalizar a ideia que o que nos faz boas pessoas é a hierarquia, a disciplina e a obediência, né? A gente precisa discutir que aquilo que os militares querem não é bom nem para a área de segurança. Eu costumo dizer, se a pedagogia da escola fosse para o quartel seria mais feliz do que trazer a pedagogia do quartel para a escola, né? Imagina, é como se eu pensasse o Piaget e o Pinochet, né? O Piaget no quartel vai fazer um efeito melhor do que o Pinochet na escola. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente defender a escola pública, defender a lógica do espaço da escola pública, defender os princípios da escola pública, o que significa o quê? Trabalhar um currículo contra o racismo, né, contra o capacitismo, contra as misoginias, contra as violências de gênero, né? Fazer da escola um lugar de gente. Sabe o poema do Paulo Freire que diz a escola é? E ele vai dizendo, a escola é sobretudo gente. E aí, quando a gente fizer essa escola, que todos estejam conectados e que a escola seja espaço de vida, as pessoas vão se amarrar nessa escola. Porque o que a gente tem muitas vezes construído na escola hoje, essa escola está falando para quem? Essa escola encarcerada é para quem? A quem? A quem essa escola serve? Essa escola serve aos seus sujeitos ou elas estão servindo para matar os seus sujeitos? Para negar os sujeitos que estão dentro da escola? Essa escola serve
para trabalhar e construir as identidades a partir da cultura diversa, né? Essa escola serve para combater e desnaturalizar as crianças que estão na escola e que nesse país elas são amplamente violentadas, inclusive sexualmente, né? A escola está debatendo ou está construindo um currículo antirracista, anticapacitista, está desnaturalizando tudo isso que nós vivenciamos na escola. Nós vimos aí hoje circulando nas redes sociais no Brasil, esse final de semana no Brasil, estudantes de medicina fazendo o que fizeram, né? Correndo pelados numa competição esportiva. Sujeitos, né, que estão se formando para serem médicos, tendo essas práticas num país com essas violências todas. Como a gente está trabalhando isso na escola? A gente está construindo um currículo contra isso? Ou a gente está lá colocando os estudantes para decorar conteúdos para responder a avaliação de larga escala? Porque se essa escola não falar dos estudantes, eles não querem ficar lá, porque ela não é para eles. Eles não se entendem, não se acham, não se identifica dentro dessa escola, sabe? Então, nós que estamos na educação, e aí pelo menos é o que eu faço, né? Todo dia, o dia inteiro, nas minhas aulas, quando eu vou para a escola básica, debater com professores e estudantes, em qualquer lugar que eu esteja, é exatamente dizer que a escola precisa ser um lugar de vida. Eu tenho muito problema, né, com essa coisa de a escola prepara para a vida. Não, a escola tem que ser vida. Essa coisa de que eu estou me preparando para... Não, enquanto eu estou na escola... Aliás, nessa idade mais até a gente se tornar adulto, qual é o lugar que a gente passa mais tempo? Quantos anos da nossa vida nós passamos na escola? E passamos os anos mais importantes do nosso desenvolvimento na escola. Se essa escola não for um espaço de vida, é uma escola que eu estou preparando para que vida? É uma coisa que está lá? Porque se eu estou preparando para a vida no sentido amplo, eu estou vivendo, eu estou me desenvolvendo, e aí eu preciso construir uma outra escola, né? Não é uma escola que prepara para alguma coisa que está distante, não, eu estou vivendo os bons anos e anos muito importantes da nossa vida. A infância a gente está na escola. E aquilo que você faz na infância define muito o que você vai ser depois na vida adulta, durante toda a sua vida, né? Então, o meu conselho é que a gente pense se uma escola encarcerada é uma escola de vida, é uma escola que produz vida, né? Ou se ela nega a vida, se ela nega a existência na sua multiplicidade, na sua diversidade. Se não, a gente precisa combater o encarceramento da escola, nas escolas militarizadas e nas não militarizadas, né? Desencarcerar a escola, fazer com que a escola pública seja exatamente essa escola cada vez mais de produção da vida, né? Da cultura diversa, uma escola de gente, é a nossa grande tarefa, sabe? Eu não vejo possibilidade da gente fazer uma outra realidade, da gente construir uma outra sociedade, de uma sociedade que caiba todas as pessoas, se a gente não fizer isso também na escola. Não estou dizendo que a escola é o lugar que vai resolver todas as questões, mas nós não resolveremos as questões desse país, desse mundo, se a escola não estiver envolvida, né? Não é possível fazer sem a escola. Não é a escola sozinha, mas sem a escola também você não faz. E é o lugar que a gente pode preparar profissionais para fazer isso da forma mais adequada, de uma forma sistematizada, não a partir de crenças, né? Não a partir de crenças religiosas desse ou daquele grupo, né? Mas a partir de questões pedagógicas, de debates pedagógicos, de debates amplos, de debates múltiplos. A escola é o lugar que você pode fazer isso de forma mais sistematizada, de forma mais organizada, de forma mais estudada, de forma diversificada, ouvindo todas as vozes, construindo com todos os sujeitos. A escola é isso. A escola é esse espaço, é o espaço que a gente pode fazer isso. E por isso ela é controlada. Por isso quer se controlar a escola. Então, a nossa grande tarefa é desencarcerar a escola, desencarcerar o currículo, desencarcerar o conhecimento e não aprisionar os corpos e mentes e corações, mas libertar os corpos e mentes e corações. Fazer uma escola para formação e lógico, né, para a emancipação, e não uma escola da formatação e da conformação. E com esta mensagem da escola como lugar ou como um espaço de vida, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Catarina Almeida Santos, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Eu que agradeço. Vida longa ao Eduquê.
Você pode aceder ao trabalho que falamos hoje e outras publicações da nossa convidada na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às empreendedores entrevistados e não necessariamente correspondem a posições institucionais de Freshshed e Campanha Nacional para a Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma podcast favorita. Podem também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educpodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Will Bram. José Leite Neto e Suzano Vore são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeo, do Patreon Base Music. O Eduquê é financiado pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.